Fala pessoal, aqui é o professor Fortuna, tudo bem? Hoje nós vamos comentar a respeito das tabelas. Fortuna, você está falando dessa tabela faz tempo. Não tem tabela em programação. Tem sim, é que o nome é outro. O nome é array, vetor, matriz, qualquer um desses três nomes, tá? A gente vai comentar nos nossos próximos vídeos a respeito dessas tabelas, desses arrays, desses vetores, dessas matrizes, como eles funcionam. Enquanto o vídeo não começa, vai lá no canal, se inscreve, clica no joinha, bate o sininho lá para ver quando a gente aparece por aqui. E agora, vamos ver o que é essa história de tabela que... Ô Fortuna, você está me enchendo o saco com essa história de tabela. Não, vem para cá que agora nós vamos resolver isso. Pessoal, afinal de contas, qual que é o nome que se dá para esse troço? É arrays, é vetor, é matriz ou é tabela? Gente, é tudo isso. Qualquer um desses nomes a gente pode se referir às nossas matrizes. Beleza? Então vamos ver como isso funciona? Olha só, o que é uma tabela, um array, uma matriz? É um agrupamento de variáveis do mesmo tipo. Int, char, double, que é essa que a gente conhece. Sobre o mesmo nome. Como eles têm o mesmo nome, é muito importante que esses dados, esses valores, eles tenham uma relação entre si. Por exemplo, as notas de matemática de um aluno durante o ano, as alíquotas do imposto de renda. Fortuna do céu, você com esse imposto de renda, você não para com isso. É nóis, mano, imposto de renda é o bicho. Lista de compras, se você vai fazer compras no supermercado, se você vai fazer compras numa quitanda. Uma tabela de cores, ou seja, você percebe que os dados que vão ser inseridos aí, todos eles têm uma relação entre si. Então é para isso que serve. Beleza. Tem uma classificação deles que é com relação à dimensão. O que é a dimensão? A dimensão é como você está vendo ao lado aí. Eu tenho uma tabela com um conjunto de valores, só que tem uma relação entre eles, sendo uma lista de compras, alguma coisa entre si. A isso a gente dá o nome de array unidimensional, matriz unidimensional, ou matriz linha, ou matriz coluna, vetor e o famoso tabela, que esse é por minha conta. Aqui o nome mais conhecido é vetor, e nessa parte de iniciantes nós só vamos tratar do vetor. Olha, Obs Cruel não tinha aparecido ainda. Isso aqui é importante, gente. A primeira linha ou a primeira coluna, do jeito que você queira, tem um índice. E esse índice é zero. O que é o índice? É o número da linha ou o número da coluna. Então o número de linha e coluna sempre inicia em zero. Olha, essa informação é do peru. Nossa, esse nome é muito velho, do peru, Jesus. Tem as matrizes bidimensionais, que aqui eu vou ter aí realmente uma tabela. Eu vou ter dois índices que relacionam linhas e colunas. Ô Fortuna, se eu lembro do meu ensino médio, isso aqui parece com aquela matriz da matemática. Isso mesmo, é bem por aí. Credo, o que é esse negócio que você arrumou? Isso aqui seria uma matriz tridimensional. Pensa na página de um caderno. Aqui eu teria a página 0, aqui eu teria a página 1, aqui eu teria a página 2. Ah, que bacana. Então vamos ver como é que isso funciona. Se ele é um tipo de variável, eu preciso declarar. Como que eu declaro isso? Lembra que eu sempre tenho aquilo que tem que aparecer em todos? Aqui o que vai ser? Colchete, o ponto e vírgula. O que mais? O tipo da variável que vai compor o meu vetor. Então, por exemplo, float. Então eu tenho que escrever float. E depois do tipo de variável, o que eu tenho que ter? O nome que eu vou dar para ela. Sei lá. Notas. Vamos falar de notas de um aluno então. Então, float, notas. E dentro dos colchetes, o que vai? Vai o número de dados que vai ter na sua tabela. Então naquelas notas lá, se for pensar em notas de um ano inteiro, eu teria 4. Isso mesmo, 4. Pronto, você já fez a declaração dessa variável notas, que vai te compor um vetor de 4 notas. Olha aqui, um exemplo seria esse aqui, né? A primeiro 5.5, depois 9,5, 6,5 e 8,5. Lembrando que a primeira linha ou a primeira coluna começa sendo numerada em
0. Ah, então é uma tabela com linhas e colunas numeradas. Isso. Olha ele aqui de novo. Óbvio cruel. Como que eu insiro dados? Ué, você trata como se fosse uma variável qualquer. A única coisa que você tem que ter a mais aqui é em que linha que você vai colocar aquele valor ou em que coluna que você vai colocar. Também você pode entender como uma célula. Ô Fortuna, se eu quisesse só colocar então aqui notas 3, 8,5, poderia? Poderia, desde que você lembre que a primeira linha e coluna sempre começa com 0. O que mais? Ah, lembra que a gente pode declarar e já inicializar os dados? Lembro. Então como é que é? Ó, quem que está em vermelho? É o colchete, é o igual, e agora eu tenho um par de chaves, terminando com ponto e vírgula, e os elementos separados por vírgulas. Então, ó, mesma coisa. Float, notas, percebe que não tem ninguém aqui dentro. Mas por que não tem que colocar um número de dados aqui dentro? Porque você já inicializou e aqui ele já sabe contar que tem 4 dados, onde as linhas e colunas vão de 0 até 3. Esse aqui é mais fácil. É mais fácil quando você já sabe os dados e você tem eles de antemão, e também porque aqui tá, né, tem 4 é bem sossegadinho de digitar. Imagina se você tivesse 300. Não, que seria a situação interessante que ia ficar complicado isso. Uma imagem. Uma imagem é uma matriz bidimensional. Aí você pega 1000 linhas, 1000 colunas, vai digitar tudo isso. Criado fortuna. Olha aqui, pessoal. Esse aqui é um exemplo. Já estou com o include, using namespace para usar o cout e int main. Olha só. Float, notas, tá aqui, igualzinho estava lá no teu exemplo. A única coisa que eu coloquei aqui foi para imprimir essas notas, para mostrar na tela. Percebe que isso aqui está igual à tua tabela. Elemento 0, elemento 1, elemento 2, elemento 3. Vamos ver como é que fica isso? Aqui. Os 4 elementos digitados desse jeito. Beleza? Olha esse exemplo aqui. Declarei float notas 4 e olha lá, eu fiz o preenchimento daquele jeito que você viu agora há pouco. Vamos ver? Olha lá, consegui imprimir. Que bacana, Fortuna. Pô, mas e aí, é só para colocar valores? Como é que manipula isso? Você manipula isso como você manipula qualquer variável. Só que agora você tem que colocar o nome e em que posição do vetor que ele está, que posição da tabela que ele está. Por exemplo, a gente pode calcular a média dessas notas. Como é que calcula a média? Soma todo mundo e divide por 4. Retomando em 3, 2, 1. Olha aqui, média é igual a soma de todas as notas dividido por 4. Só que eu tenho que falar que a nota da linha 0, nota da linha 1, nota da linha 2, nota da linha 3 da minha tabela. E vamos colocar aqui para mostrar, né? Cout média. Olha só. Cinco ponto seis, 9,5, 6,5, 8,5. Ok? Tem um outro exemplo aqui, pessoal, do imposto de renda. Fortuna, você é funcionário de imposto de renda. Você ganha com o imposto de renda dos outros. Falando, não, de jeito nenhum. Sou professor, filho. Professor Fortuna, pedra pronta. Olha só. Olha o que eu fiz aqui. Um vetor com a alíquota e a parcela. Mas como assim a alíquota e a parcela? Tem uma tabela que está aparecendo para você aqui, que é a mais atualizada para o ano de 2019 até hoje, a respeito das alíquotas do imposto de renda, 7,5, 15, 22,5, 27, e o quanto que é deduzido do seu imposto de renda retido na fonte.
E eu fiz um vetor com esses dois caras aqui. Um vetor para parcela e um vetor para alíquota. Tá, então ó, eu fiz a declaração dos dois. Eles já estão aqui, porque são esses valores. Isso aqui não muda, pelo menos não vai mudar tão cedo. E aqui uma opção. Por quê? Porque esse código que eu estou fazendo, ele vai fazer uma seleção de qual alíquota que a gente vai colocar lá no nosso programa de imposto de renda. Se você lembrar o que a gente fez lá, nós fizemos somente para uma alíquota. Agora, com isso aqui, eu posso selecionar em qual alíquota, que você viu ali na tabela a faixa salarial, que corresponde a cada uma dessas alíquotas. Beleza, pô, entendi, Fortuna. Bom, e aí, você declarou, e agora? E agora é o seguinte, o que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui uma mensagem. É jeito moderno, hein, Fortuna? É moderníssimo, ó. Alt, escolha uma das alíquotas de 1 a 4 abaixo. E aqui eu montei um menu. Credo, que horrível que tá isso, Fortuna. Eu sei que tá horrível, mas a hora que a gente executar vai ficar bonitinho. Então, a gente digita aqui a opção. E a hora que digitar a opção, olha aqui, ó, nós vamos simplesmente mostrar. O usuário escolheu a opção, uma de 1 a 4. Qual alíquota? A alíquota da opção -1, já vou comentar isso. E deve ser deduzido o valor da parcela, aqui, também da opção -1, do imposto de renda pago. Por que você colocou esse -1, Fortuna? Pelo seguinte, eu enumerei aqui as alíquotas em 1, 2, 3, 4. Lembra da Obs Cruel? Um vetor sempre é enumerado a partir de 0. Então, essa daqui é o índice 0, esse aqui é o índice 1, esse aqui é o índice 2, e esse aqui é o índice 3. Então, o índice 3 aqui, 27,5%, corresponde à opção 4. Se ele colocar aqui a opção 4, sem opção, parcela 4 menos 1, 3. Vamos ver como é que fica? Opção escolhida, 3. Escolheu a opção 3, ó, viu como é que ficou o menu bonitinho? O usuário escolheu a opção 3, a alíquota de 22,5%, o valor a ser deduzido 63613, de acordo com a tabela do imposto de renda. Beleza, então? Fortuna, esse ficou bom mesmo. Falei pra você que tinha tabela assim em programação. Aí, você viu isso, resolve um monte de problema pra gente, tá? Se inscreve no canal, clica no joinha, sininho, põe ele para balangar lá. E tá faltando ainda uma estrutura de repetição que é o nosso comando for. O comando for, a gente não fez ainda, né? Então nós vamos fazer o comando for, a gente vai fazer uma aplicação com esses vetores, com essas matrizes, com esses arrays, com essas tabelas, chame do jeito que você quiser. Beijinho nas crianças, fique com Deus e em té.